Educação de qualidade, compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. São 17 horas e 7 minutos, segunda-feira, dia 1º de março de 2010. Muito boa tarde a você, teleinternauta que acompanha o Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, não alternativas, mas tradicionais, como a ayurvédica, a chinesa e a tibetana, e traz o que há de mais moderno na tecnologia e nos estudos de ponta para o bem-estar e a saúde das pessoas. Aqui não falamos de doença e sim de saúde, não somos daqueles programas chatos que só fala de problemas e de doenças. Nós falamos aqui de saúde. Antigos sábios chineses, que é a nossa pauta de hoje, é a acupuntura. Os antigos sábios chineses sempre observavam o céu e a terra e o homem. E nos ensinaram muita coisa, como a importância do equilíbrio do homem com ele mesmo e dele com o universo. Seja o universo sideral, seja com a natureza. O que dá excelentes resultados não só para recuperar a saúde, mas também para mantê-la. A acupuntura é, até hoje, a única linha terapêutica que tem como base uma complexa filosofia, o taoísmo. Aqueles sábios antigos ensinaram que a terra é yin e que o céu é yang, e no meio está o homem, que sugere-se deve integrar em si estas duas energias, yin e yang. É por isso que se diz que a acupuntura não apenas retira dores, trata de um fígado ou estômago. Eu particularmente, inclusive no meu site, chamo a acupuntura de arte-terapia. Por que arte? Porque ela pode ser praticada de várias formas e abordagens diferentes. Portanto, arte, no meu modo de entender. E tem como meta a harmonia e o equilíbrio da pessoa, primeiro com ela mesma, depois dela com o mundo. E nesse caminho, a pessoa conhece-se melhor para modificar os seus defeitos com consciência e paciência, e incentivar seus dons para serem utilizados no desenvolvimento de si mesmo, dos semelhantes e da sociedade. Para falarmos sobre acupuntura, temos o grande prazer de receber o Dr. Evaldo Martins Leite, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, médico cardiologista, professor de cardiologia da Santa Casa, ex-professor, né? Um dos primeiros acupunturistas aqui no Brasil não orientais. Dr. Evaldo Martins Leite foi meu professor, um grande incentivador da prática de acupuntura, realmente é uma das mentes abertas, sofreu muito por ser médico em praticar a acupuntura, e ele está dando o prazer da sua presença no Salutes, que na verdade deveria ser no nosso programa inaugural. Por questões de agenda isso não foi possível, mas que hoje, no dia 1º de março de 2010, uma data especial para nós todos, está dando o prazer de estar aqui com a gente. Doutor Evaldo, eu gostaria primeiro de saber como
a sua formação como médico, né? Você se formou aonde e quando? Lá no Rio Grande do Sul, em que ano precisamente, doutor Evaldo? Na realidade eu me formei no Ceará. No Ceará? Eu sou cearense. Você tivesse se formado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu fiz meu doutorado, eu fiz meu doutorado, e do Rio Grande do Sul é que eu vim para cá. Daqui eu fui convidado para ser professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, e foi aí, aqui em São Paulo, quando eu me acolheu pela primeira vez, numa ocasião em que eu ainda não estava ligado à acupuntura, embora que meu interesse pela acupuntura já vinha de longa data. Mesmo antes de eu me formar, estava no 3º, 4º ano de medicina, quando me despertou o interesse por essa prática milenar chinesa, mas infelizmente, na época, eu não tive ocasião de ter acesso ao conhecimento sobre o assunto, porque as práticas de acupuntura realizadas aqui no Brasil eram restritas aos grupos étnicos orientais, geralmente japoneses, alguns chineses menos, mas principalmente japoneses, que se fechavam eu vou usar uma expressão talvez inadequada, quase como um gueto, impedindo a penetração daqueles que tinham interesse em aprender além deles. Infelizmente, isso fez com que eu me atrasasse algum tempo. E somente depois, com o conhecimento que eu tive, aquele que sem dúvida é o introdutor da acupuntura aberta aqui no Brasil, o professor Frederico Spetti, que isso aconteceu. Só um minutinho. Sobre o Frederico Spetti, eu gostaria de que a gente pusesse a expor a primeira fotografia, por gentileza. Aí está, Dr. Evaldo Martins Leite, com a sua camiseta preta e branca, listradinha, e o Frederico Spetti ali, lembra quando foi isso? Não era preto e branco, ali era azul. Azul, é que a fotografia é preta e branca, né? E você lembra quando foi esse congresso? Isso deve ter sido em 1960 70, por aí, em volta disto. 68, 70, 72, por aí. Eu não tenho lembrança, não tenho memória registrada. E isso foi quando o Frederico Spetti, quer dizer, foi o primeiro contato e o desenvolvimento da... Não, na realidade, a primeira vez que o Frederico Spetti abriu a acupuntura, quer dizer, fez um curso de acupuntura aqui para o Brasil, aberto para todos os profissionais da área da saúde que tivessem interesse no assunto, foi em fevereiro de 1958, isto é, 52 anos atrás. O Frederico, abriu, instruiu, ensinou, desdobrou-se para que todos aqueles seus alunos, éramos 19, aprendessem a acupuntura do mais alto nível. E no final desse curso, que ocorreu no fim deste mesmo ano, em 1958, novembro de 1958, foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, que é a entidade que congrega profissionais da área e da qual eu tenho a honra de ser o presidente atual com a morte do Frederico. E eu tenho a honra de ter estudado lá e ter me formado lá, onde abriu minha cabeça para uma série de procedimentos da área de saúde, com todo esse preâmbulo que eu fiz, que o senhor, imagino, concorda. Perfeitamente, endosso plenamente, assino embaixo. Então eu gostaria assim, como que um médico, né, formado numa faculdade ocidental, começou a ter essa percepção mais filosófica do universo, das forças contraditórias, mas que no fim se complementam e que geram a vida, o próprio universo. Como é que foi isso nos anos 60, por exemplo, e dentro de uma realidade brasileira, por exemplo? Na realidade, não foi fácil a mudança. Quer dizer, não é que houve mudança. A integração de uma filosofia mais aberta, mais humana, eu posso até chegar a dizer isso, dentro de uma concepção científica muito rígida, aquela que a gente tem nas nossas faculdades atualmente. Mas isso aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que se dedicam ao estudo da acupuntura com seriedade. Qualquer que seja a sua formação científica, se o indivíduo tiver, é necessário que tenha a mente suficientemente aberta para aceitar essas diretrizes de natureza não científica, mas de natureza filosófica. E isso existe hoje dentro da universidade? Como é que hoje está o ensino médico, na sua opinião, aqui no Brasil? O ensino médico, tecnicamente, está em altíssimo nível.
Aqui no Brasil nós temos uma medicina de altíssimo padrão, vamos dizer assim, comparável à medicina que se realiza em qualquer parte do mundo. Mas, infelizmente, o cientificismo, a tecnologia, a visão tecnológica exagerada e excessiva está deixando de lado um aspecto que eu acho que a contribuição das medicinas tradicionais poderia dar, que é esse aspecto humanista, esse aspecto mais, digamos assim, humanitário até. Chego até a dizer isso. Gente que poderia ser melhorado internamente, interiormente, gente no sentido de pessoas, médicos, que poderiam melhorar muito o seu processo interno de crescimento, desenvolvimento e de evolução, se aceitassem, se tivessem acesso aos princípios, às bases filosóficas da tradição oriental a respeito de saúde e doença. O que o Dr. Evaldo está se referindo, está fazendo um comentário, colocando esses cenários de uma maneira muito, com muita propriedade, eu pude viver na carne. Embora minha formação não seja medicina, eu fiz massoterapia e depois disso fiz alguns cursos de especialização em psicopatologia e formei minha acupuntura, aliando a acupuntura, sobretudo ao tratamento psicológico. Eu pude verificar, sentir na pele exatamente o que o Dr. Evaldo está falando, no sentido de quando a gente descobre os benefícios que a acupuntura pode trazer, a vontade que a gente tem como leigo é de pegar uma metralhadora de agulhas e entrar nos hospitais. Porque vendo aquelas pessoas sofrendo nos corredores, com dor, com sofrimento, e que poderia ter amplamente esse sofrimento amenizado, pelo menos até por ser tratado do ponto de vista técnico e fisiológico, do ponto de vista da medicina ocidental, de uma maneira absolutamente fantástica, por intermédio de procedimentos absolutamente simples, que poderia amenizar em muito esse sofrimento de toda a população. Uma das grandes vantagens da acupuntura é exatamente a possibilidade de poder ser utilizado em associação com outros recursos terapêuticos que, porventura, sejam oferecidos ao paciente. Desde um ato cirúrgico mais agressivo possível, até os métodos psicoterápicos, que você é especialista na área, que a acupuntura pode auxiliar de maneira muito eficiente. A acupuntura não tem, digamos assim, limites no que tange a essas associações, não tem limite no que tange à utilização em função da faixa etária, não tem limites em função das patologias que porventura apresentam. Porque a acupuntura, como você bem sabe, e que já tem sido colocado aqui em outros programas que eu tenho assistido disso seus, a acupuntura procura, antes que tudo, verificar, tratar e analisar o indivíduo como um todo. Isto é, você não trata simplesmente a doença, mas principalmente você trata o doente. O paciente, né? Assim como nós aqui no Salutes também tratamos de saúde, quando falamos saúde, falamos da pessoa integral e não tratamos da doença. Não falamos da doença, que é um germe, que é um vírus, que é uma bactéria, nós falamos para fortalecer o ser humano para que ele não fique doente. Eu falo boa tarde ao Jalves e a Rex Tanque e Valbaroni, nossos internautas. Jalves pergunta por que as melhores faculdades de medicina estão na região sudeste. Rex Tanque pergunta se a acupuntura pode ser utilizada para parar de fumar. E a Val Baroni pergunta se nos tratamentos cardiológicos a aplicação da acupuntura é indicada. Quer responder qual primeiro? Primeiro eu quero dizer a você o seguinte, que dizer que as melhores faculdades de medicina estão na região sul, todas as instituições de qualquer ordem estão na região sul, aqui no Brasil, no sudeste e sul. Por quê? Por uma questão puramente econômica. Eu me formei numa faculdade do Nordeste, acredito que tenha feito o melhor curso de acupuntura, de medicina na ocasião, naquele momento. Por quê? Porque apesar vamos dizer assim, das dificuldades econômicas que o Nordeste passava, nós tínhamos um apoio econômico muito grande do governo federal na época. E interessante, naquele tempo, quando se fazia o vestibular, o número de pessoas que eram aprovadas e, consequentemente, poderiam ser matriculadas e fazer o curso de medicina, como eu fiz, não era em função do número de
no número total de vagas oferecidas. Quando eu fiz o vestibular eram 60 vagas, foram aprovados 10. E o meu curso de medicina foram feitas por 10 alunos. Isto é, acredito que no Brasil não tenha havido um curso de medicina mais completo e mais perfeito daquele que eu fiz. 10 alunos numa turma de medicina. Então você tinha mais professores do que médicos, do que alunos. Além disso, recentemente eu tive uma experiência, eu estive em João Pessoa, que é uma das melhores medicinas, também faculdades de medicina do Brasil, e me contaram também ali que quando os cearenses não tomam todas as vagas, ainda sobra algumas vagas para o pessoal do Pessoense. É verdade mesmo? Essa é uma brincadeira que se diz lá, né? Garanta sua vaga, mate um cearense. Bom, mas eu queria dizer ainda a respeito disso, é que no meu caso específico, quando eu terminei, que eu fui para Porto Alegre porque eu fiz um concurso na época, e consegui, no Brasil todo, eu ganhar a bolsa de estudo Filomeno Gomes, que me permitiu trabalhar lá em Porto Alegre, cujo mestre maior era o professor Bernardo Say, prêmio Nobel de Medicina. Então, meu mestre foi prêmio Nobel de Medicina lá em Porto Alegre. O Rextan que está falando que a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira do Brasil, é excelente. Concordo. Pergunta da Rextan, que a acupuntura pode ser utilizada para parar de fumar, doutor Evaldo? A acupuntura pode ser usada em toda e qualquer circunstância, porque, antes que tudo, a acupuntura é um procedimento preventivo. A acupuntura é preventiva. Como fica bem colocado aqui pelo Dr. Baldan, a acupuntura é, antes que tudo, um procedimento que visa a saúde. Tanto assim que, no passado, os acupunturistas eram remunerados na China enquanto seus pacientes não adoeciam. Mas no que diz respeito ao fumo, e qualquer hábito, e qualquer vício, qualquer tipo de procedimento dessa natureza, a acupuntura pode ajudar de maneira significativa, mas a modificação interna do indivíduo tem que ocorrer. É preciso que ele queira deixar de fumar. Se ele quiser deixar de fumar, no caso, ele pode ser grandemente ajudado, mas grandemente ajudado pela acupuntura. Mas é necessário que ele queira. Porque se porventura ele não quiser, nada o demônio, nada, não existe procedimento nenhum. Nem fita adesiva, nem... Nada. Ele precisa querer. Se ele não quiser, não adianta. Eu tive um paciente de um amigo meu, que fez um tratamento por acupuntura com o objetivo de parar de fumar e deliberadamente ele disse: eu vou fumar para ver como é que fica. Não parou. Não parou. Val Baroni pergunta se nos tratamentos cardiológicos pode ser aplicada a acupuntura. Eu acho que deve. Eu acho que pode não, deve. Deve, né? Deve ser aplicada a acupuntura. Eu tenho uma formação de cardiologista e sei os benefícios que a acupuntura pode trazer para os pacientes portadores de cardiopatia de qualquer gênero. Desde insuficiência coronariana até insuficiências cardíacas de extensão grande. Qualquer tipo de problema, arritmias, etc. A acupuntura pode trazer um benefício enorme. Pode ser que não seja por si só suficiente. Mas isso vem ao encontro daquilo que nós estamos dizendo. A associação da acupuntura com qualquer recurso terapêutico dos outros pode, e muitas vezes é indicado. É necessário muitas vezes a associação. Mas a acupuntura, inegavelmente, sozinha ou em associação, nos problemas cardiovasculares, a acupuntura traz benefícios muito bons. Ainda hoje, infelizmente, o doutor Evaldo, com muito mais experiência, obviamente não só pelo tempo, pela experiência e pela dedicação à acupuntura, mas pelo fato de ser médico, tem sentido na pele o quanto ainda temos, 2010, preconceitos em relação ao tratamento por acupuntura. Ainda hoje, não é incomum ouvirmos no consultório palavras assim: eu acredito na acupuntura, eu desacredito na acupuntura, eu acho que não funciona. Como se fosse uma crença, como acender uma vela no canto para determinado tipo de imagem. Eu particularmente trato doutor Evaldo, de uma paciente com problemas pneumológicos sérios, graves, já fez punção inclusive, e que está há 2 meses e meio melhorando. A gente tem feito algumas sessões semanais, depois passamos a quinzenais, hoje está uma vez por mês a sessão. Ela reduziu a inalação, reduziu a medicação, reduziu tudo. E ela foi ao seu pneumologista ontem.
Eu perguntei, disse que está fazendo acupuntura? Ah, não, ele é muito bravo, eu nem falei nada. Nem O comento. que você falou? Ah, eu falei que estou fazendo 2 inalações. Mas não está fazendo uma só? Está. Quer dizer, a pessoa está se beneficiando no tratamento e até mente para o seu médico clássico. É uma pena que isso aconteça. É uma pena que isso aconteça. Conhece outras histórias desse nível? Conheço. Muitas histórias desse. Lamentável que isso aconteça, mas a mais lamentável ainda é que a maioria dos médicos, grande parte dos médicos não estudaram acupuntura, não conhecem acupuntura, e não acompanham as pesquisas e aquilo que é publicado nas revistas internacionais sobre a acupuntura, sobre a utilização da acupuntura e os benefícios que a acupuntura é capaz de determinar nas mais diferentes patologias. Eu tive recentemente, só para corroborar aquilo que você está falando, eu tive recentemente acesso a um trabalho publicado numa revista espanhola, em que ele tratando de insônia, de pacientes portadores de insônia, as respostas de 1.000 e tantos pacientes, ele dizia, os resultados foram muito bons, significativos, mas o número de pacientes ainda é insuficiente para se fazer uma avaliação. Imagine eu, 1.000 e tantos pacientes. Realmente é um absurdo. Isso eu posso também ser uma testemunha do que acontece. Dr. Evaldo recebeu uma cópia dessa proposta de pesquisa que eu elaborei junto com uma profissional de farmácia, minha companheira. A gente fez um estudo avançado do que existe de publicação sobre os tratamentos paliativos. Não é nem coisa muito séria, tá? É tratamento paliativo para pacientes que recebem quimioterapia, que tem uma série de efeitos colaterais, chamados efeitos colaterais por conta da medicação, e que a gente pesquisou o que há de publicação no mundo. E eu já tenho experiência prática, pelo menos 4 pacientes aqui no Brasil. É de chorar, porque não tem nada. O português, claro, é uma porcaria, né? Se pegou um ponto, e ainda assim, com uma grande margem, no meu modo de ver, que ainda assim obtiveram um bom resultado. Mas um trabalho sério de pesquisa para o Brasil podia estar com uma tecnologia de ponta e promovendo, né, doutor Evaldo? Quer dizer, e aí existe ainda, infelizmente, esse grande preconceito que, como aqui no Salutes a gente fez uma manifestação contra o projeto que está em vigor, tentando entrar em vigor, que é o projeto do ato médico. Nós somos frontalmente contrários no sentido de restringir a acupuntura apenas a esses maravilhosos profissionais que são os médicos, porque achamos que a acupuntura é uma disciplina que deve caminhar junto com o futuro da humanidade, que é para a interdisciplinaridade. Queria saber a sua opinião, doutor Evaldo. É exatamente essa. Eu fico muito preocupado com a possibilidade de a acupuntura ficar restrita exclusivamente aos meus colegas médicos, porque, em primeiro lugar, nós não estudamos acupuntura nas nossas escolas. A acupuntura não é ensinada. E a metodologia, os princípios, as bases da acupuntura não são aqueles que são estudados cientificamente. A acupuntura tem explicações científicas, mas essas explicações ainda são limitadas. A explicação ampla e restrita, a acupuntura mais extensa no sentido de abrangência do seu campo de ação, é aquele que parte dos princípios filosóficos da tradição chinesa. Se porventura a acupuntura ficar restrita exclusivamente a meus colegas médicos, será, no meu modo de ver, uma tragédia para a população brasileira, que já está utilizando a acupuntura em grande escala, inclusive pelo próprio SUS. Acabo de ler uma estatística comparando a utilização da acupuntura em 2 anos anteriores, em que a diferença do ano de 2007 para 2008, cresceu o atendimento pela acupuntura, pelo SUS, com médicos e profissionais da área da saúde não médicos, em mais de 150%. Quer dizer, se porventura existir uma limitação, uma restrição da acupuntura para dar exclusividade aos médicos, o número e o acesso da população à prática da acupuntura, quer dizer, a acupuntura vai diminuir enormemente e as pessoas vão ficar desassistidas. Inclusive,
o número de pacientes que o Brasil tem em potencial, um país de quase 200 milhões de habitantes, vai ficar impossível dos próprios médicos, por mais numerosos que sejam. E atualmente nós avaliamos que em volta de uns 8 mil médicos, 5 a 8 mil médicos são aqueles que praticam acupuntura no país todo, frente a uns 30 mil, mais ou menos. Isso aí é informação do próprio Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura que dá essa informação. Quer dizer, se porventura a acupuntura ficar restrita só a esses profissionais médicos, o número, quer dizer, a possibilidade, a disponibilidade da acupuntura para a população brasileira vai diminuir de tal modo que vai ser uma tragédia, segundo o meu modo de ver, uma vez que a acupuntura já está sendo cada vez mais aceita e com a credibilidade cada vez mais fortalecida. Alguns anos atrás, uns 20, 25 anos atrás, na França aconteceu um período em que a acupuntura ficou exclusivamente restrita aos médicos, e não só a qualidade da acupuntura, mas a quantidade de pessoas capazes de fazer acupuntura era tamanha que muitos pacientes da França iam se tratar em países vizinhos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, etc. Onde não era restrita. Onde não era restrita, isso. De forma que, depois de algum tempo, a situação ficou tão terrível, tão difícil, que o Ministério da Saúde francês voltou atrás, e hoje a acupuntura francesa, como na maior parte dos países do mundo, todos os países de alto nível, dos países chamados assim do primeiro mundo, aceitam a acupuntura como um procedimento multidisciplinar. Não exclusividade. Não exclusividade médica. 17 horas e 32 minutos, eu agradeço aqui a participação e as perguntas de Rex Tanque, Marcelo Sorreric, do Francisco Iannini, que eu já vou fazer essa pergunta, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Não sai daí que a gente volta já já. Para medir a aprendizagem dos alunos do ensino básico, o Ministério da Educação passou a usar um novo indicador, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o resultado da combinação das notas da Prova Brasil e das taxas de aprovação dos estudantes. O primeiro IDEB brasileiro apurado em 2005 nas séries iniciais era 3,8, muito distante da média 6 dos países desenvolvidos. Agora a distância diminuiu. Em 2 anos, o novo IDEB brasileiro apurado em 2007 saltou para 4,2. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Conheça o IDEB do seu município e da sua escola e saiba como participar para melhorar a educação dos brasileiros. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Educação de qualidade, compromisso de todos. Bem-vindo ao mundo da ADSigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADSigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Tá feliz, hein, professor? Acabei de fazer minha pré-inscrição para um dos cursos de formação de professores da rede pública. Ah, eu ouvi falar. Você me explica como funciona? Claro, senta aqui. São 54 mil vagas neste ano em todo o país para cursos gratuitos, presenciais e à distância, nos institutos federais e universidades públicas. Mas será que eu posso fazer? Os cursos são para aqueles que não fizeram ou não concluíram sua licenciatura, ou lecionam uma matéria diferente da sua formação. É o seu caso, não é? É sim. Então, você pode fazer tudo pela internet. Olha, vou lhe mostrar. Você acessa o portal do Ministério da Educação e clica nesse banner aqui, ó. Ele leva você a este ambiente chamado Plataforma Freire. Daí você escolhe o curso e faz sua pré-inscrição. As secretarias estaduais e municipais de educação vão confirmar sua inscrição e passar mais informações.
Entendeu? Sim, professor. Professor, a sua formação em Direito que agora é assegurado pelo governo federal. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É nóis. Pode chegar. É pra filmar. Pra mudar o mundo, pra firmar, aprenda essa direção. O jovem não é problema, protagonista, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem pra mudar o mundo. Dezessete horas e 36 minutos. O Salutes hoje fala com um dos mestres da acupuntura aqui no mundo ocidental, diria até no mundo ocidental, sim, sem problema nenhum, mas principalmente aqui no Brasil, o Dr. Evaldo Martins Leite, que está recebendo uma mensagem da nossa colega Mariela, que eu chamava de Gabriela, que a gente fez inclusive após em acupuntura juntos, né? Boa tarde para você, Gabriela, é um prazer ter você aqui. Ela diz assim: olá, Baldan, com imensa alegria que consigo assistir o seu programa. Acabei de chegar na frente do micro. Dê um grande abraço ao Dr. Evaldo pelo seu aniversário.
curso de preparação do vestibular, perdão, de preparação de acupunturista, né? De preparação de acupunturista, de formação de acupunturista pela ABA. Mas o que eu digo é o seguinte, em primeiro lugar, é ver como é que está o seu interior. Analisar o seu interior, ver se está realmente disposto a enfrentar todas as dificuldades que a classe médica, que a formação do médico passa. Sempre lembrando que o objetivo maior do nosso trabalho é o nosso paciente. O paciente é o objetivo do nosso trabalho. Qualquer que seja os sacrifícios que a gente faça, com essa visão, isto é que é o modelo correto, isto é o que é o caminho correto para que o estudante que está iniciando esse trajeto que não tem fim, durante a vida toda, que não tem fim. A necessidade de estudo permanente, a necessidade de se atualizar sempre, mas, acima de tudo, a necessidade de se humanizar. Cada vez mais pensar que o objetivo do médico, o objetivo do profissional da área de saúde, não só médico, é o nosso paciente. Não é ganhar dinheiro, não é se prestigiar perante a sociedade, não é desenvolver um trabalho político, mas sim ajudar o nosso paciente, no sentido de, em primeiro lugar, curá-lo. O objetivo maior nosso é curá-lo. Aliás, o objetivo maior nosso deveria ser evitar que ele adoeça, fazer uma profilaxia. Infelizmente, a nossa medicina aqui no Ocidente é uma medicina curativa e não medicina preventiva. Mas dentro da medicina preventiva, que seria a rainha das medicinas, nós temos a acupuntura como recurso extraordinário e outros métodos também. Mas, independentemente desta visão profilática, na visão curativa, lembrar que sempre nós temos que ajudar o nosso paciente, curando-o se for possível, mas muitas vezes isso não é. Qualquer que seja o procedimento que a gente utilize, alopático, homeopático, com acupuntura, com fitoterapia, etc., nem sempre a gente é capaz de curar, mas sempre nós somos capazes de ajudar. Ajudar no sentido de melhorar, ajudar no sentido de aliviar. Aliviar ou ajudar, sempre nós conseguimos. E quando chegar a hora final, que cada um de nós vai ter, todos nós teremos, nós temos que saber ter a condição suficiente para consolar aqueles que estão sofrendo aquela perda. Então, curar, se possível. Melhorar, na maior parte das vezes. Aliviar, praticamente sempre. E consolar permanentemente. Esses são os 4 objetivos maiores daquele que está adentrando esse caminho, que tem o ideal da medicina no sentido mais amplo do termo, quer dizer, o médico é aquele que está intermediando a doença ou a saúde e o paciente. O médico é aquele que está no meio entre a saúde e a doença, e o paciente é o médico. Médico vem da palavra médium. Médium quer dizer aquele que está no meio entre o paciente e a saúde e doença. Então, aquele que está nesse caminho, convença-se que nosso objetivo é este, ajudar o paciente. E para que isso aconteça, temos muitas vezes que nos transformar interiormente. Para fazer com que as nossas emoções, as nossas ideias sejam as mais perfeitas, as mais adequadas possíveis para esse trabalho. São 17 horas e 55 minutos. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. Eu tenho algumas outras questões que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Ou pode mandar para o meu e-mail. Ou mandar por e-mail, ou uma outra oportunidade você vai assumir com a gente o compromisso de retornar ao nosso programa. Eu estou repetindo no chat o e-mail do Dr. Evaldo, emleite@uol.com.br. A Associação Brasileira de Acupuntura iniciou um curso no final de semana passado. Ainda dá tempo para os profissionais de saúde que desejam fazer o curso ainda ingressarem? Sim. Assim, a possibilidade, porque nós iniciamos agora o primeiro módulo, é fácil ser retomado, é fácil ser entendido mesmo entrando
no segundo módulo. E as pessoas interessadas, 3885-0524 é o nosso telefone aqui em São Paulo. Tem mais algum outro contato? Bom, tem o site, né? É o próprio www.abapuntura. Abapuntura pode ser também para mim diretamente. Ou diretamente para o Dr. Evaldo? Diretamente eu sou o presidente da ABA, então eu tenho muitas coisas dessas chegam para mim e pode chegar diretamente também. São 17 horas e 56 minutos. Marcelo Sorreric, ver um médico falar assim é um privilégio enorme, disse ele. Muito obrigado. Ele muito sabe obrigado. muito, um grande abraço, te mandando um abraço. O Xandola, eu sou leigo, mas acredito muito em acupuntura, o que a gente falou há pouco, né? Pelo menos, tem uma aqui, Rex Tank, pelo menos não corremos o risco de 2 acupunturistas saiam aos tapas. Não, isso não vai. Está mais fácil de sair aos abraços aqui, Rex, né? Isso aqui estamos presentes, 2 acupunturistas. Exatamente. As agulhas, tem uma mensagem aqui interessante. Medicina veterinária, acupuntura é fantástica. E a medicina vegetal também, tratar a planta. Eu estou tratando lá como o senhor me indicou. Lá em planta, eu estou tratando aí todo o preguinho. A acupuntura no equilíbrio ecológico, isso é um assunto, um tema muito interessante também. Que, aliás, os chineses são os primeiros ecologistas, como bem aprendi consigo, né? Isso. Embora que a acupuntura vegetal é brasileira, né? Você que desenvolveu a primeira experiência, né? Isso. Pesquisa foi iniciada conosco. Como é que foi, doutor Evaldo? Foi a primeira experiência que nós fizemos com a acupuntura vegetal, que não havia nada a respeito, não havia nada no mundo, isso em 1975. Nós tínhamos elaborado mentalmente essa sistemática do uso da acupuntura nas plantas, utilizando os recursos, melhor, utilizando por analogia aquilo que a acupuntura faz no animal e faz no homem. Então nós fizemos adaptação para as plantas e tratando plantas que não dão frutos, plantas que não dão flores, plantas que não crescem adequadamente, com o emprego de estímulos com pregos, com alfinetes, nos pontos certos, essas dificuldades são vencidas. É isso que nós estamos fazendo agora, aqui no Brasil, nós estamos fazendo pesquisas. Pesquisa não, já estamos encaminhando coisas, por exemplo, em Ji-Paraná, lá em Rondônia, nós temos uma madeireira que está fazendo a acupuntura nas plantas. Para crescimento mais rápido. São 17 horas e 58 minutos, eu agradeço muito, imensamente, a presença do Dr. Evaldo Martins Leite. Lembrando que as e-mails, as mensagens podem ser escritas para salutes@altv.com.br. Eu tenho o meu site particular é www.jcbaldan.com.br e nós estamos à disposição para críticas, sugestões e perguntas. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima segunda às 17 horas nesse mesmo local. Um abraço a todos. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina.